Olá, Sam, inscritos e ouvintes. Eu me chamo Sebastião. Tenho 58 anos e moro no Paraná. O que tenho para relatar a vocês aqui do canal, custei muito a acreditar, pois até então eu era incrédulo de tudo o que me contavam. Mas quando vi aquela coisa em meu quintal, descobri do pior jeito o que era um lobisomem. Para ser mais exato, isso aconteceu por volta de 1999 para 2000. Estava quase na virada do século. Se não me engano, já bem perto das festividades natalinas. Eu, como sempre vivi da roça, vendia galinhas e ovos para me manter. E também plantava para completar a renda, já que tenho 4 filhos. Bom, perto do meu sítio morava um senhor que aqui chamarei de Luiz, para não ter que expor a sua imagem, já que na época o homem chegou a ir no rádio local relatar o que estava acontecendo com seus animais. Todos achavam que ele estava louco, inclusive eu, mas paguei com a língua por ter duvidado da sua história. Tudo começou logo depois do dia de finados. Em uma manhã, como sempre fazia, o Luiz chegou até minha casa para tomar café. Porém, naquela manhã ele me pediu um favor, que era para eu ir com a minha caminhonete até o seu sítio. Sem entender nada e achando que era para pegar alguma coisa e vender na cidade, nem questionei o pedido do homem. Mas no meio da viagem, ele começou a falar de coisas estranhas que estavam acontecendo em seu sítio. Falou dos animais mortos e disse que aquilo não parava. Porém, como a gente morava em um local de mata, por ali tinha muitos animais silvestres, e esses por sua vez deveriam ser os responsáveis daquela matança. Mas quando cheguei no sítio do Luiz, a história mudou. Ao chegar lá, vi cabras, galinhas e até uma novilha morta, todos dilacerados, e o estranho era que nenhum deles tinha ataque na garganta. Normalmente os predadores da região, quando pegam um animal, procuram primeiro a garganta, para assim abater mais rápido a sua presa. Mas os bichos do Luiz estavam com a barriga aberta e partidos ao meio. Uma coisa terrível, como se o animal enfurecido tivesse feito aquilo. Já achando estranho ver todos aqueles animais, fui e perguntei o que estava atacando os bichos, se seria um puma ou uma onça ali da região mesmo. Então, bem sério, o Luiz me olhou e foi falando o seguinte: antes fosse um bicho desse, Sebastião. A coisa que está matando os meus animais é um lobisomem. Não contei antes porque achava que era uma onça, mas está com uns 2 dias que vi uma coisa em pé, bem aí no terreiro comendo as minhas galinhas. Sei que é difícil acreditar, mas eu também não acreditava. Mas é verdade, foi um lobisomem. Olhei para o Luiz e ele estava bem sério. Em nenhum momento demonstrou ser uma brincadeira. Além do mais, um senhor daquela idade não iria fazer tal coisa. Ele podia ter os seus defeitos em questão de beber muito, mas era bastante trabalhador e sincero. Após ouvir aquilo, não fiz mais perguntas. Só fui juntando os animais, ou o que restavam deles, e fui colocando na minha caminhonete para jogar fora. Após terminar o serviço, fui para minha casa com aquela história do Luiz em minha cabeça, imaginando se de fato foi um lobisomem que ele viu. Acreditei nas palavras dele, mas pensei que o bicho que atacou seus animais não seria um lobisomem, e sim outra coisa. Pois bem, os dias foram se passando e o Luiz me contou que nunca mais viu tal lobisomem e continuou assim até perto das festividades natalinas, onde eu mesmo vi aquele bicho no meu quintal. A minha casa, apesar de ser no meio do nada, tinha um cercado que contornava ao redor dela, onde a mesma só tinha uma entrada, que era a mesma saída. Devia ter quase 2 metros de cercado, pois tinha uma mureta e um arame farpado, que dava mais ou menos essa altura. Pois bem, como a gente estava criando um carneiro para comer no Natal, achamos melhor abater o bicho antes da festividade, já que a família ia se unir toda e eu queria agilizar o trabalho. Então eu e meu filho, que na época tinha 13 anos, abatemos o carneiro e logo fizemos um churrasco para nós de casa mesmo. Quanto ao couro, fatos e restos que não comemos, jogamos do lado de fora do cercado, bem aos fundos do meu quintal, para assim animais da mata pudessem comer os restos.
Só que eu não sabia, mas quem me visitaria aquela noite seria o lobisomem. Fizemos o churrasco e comemos. Logo depois fomos dormir. Porém, no meio da noite, acordei com uma azia que parecia que eu ia cuspir fogo. Me levantei da cama e fui tomar um pouco de água para ver se melhorava. Mas no trajeto para ir até a cozinha, comecei a ouvir um barulho estranho. Era que nem uma respiração ofegante, só que bem alta e rouca. Parecia que tinha um leão ali no meu quintal. Lentamente fui me aproximando da porta e peguei um porrete para minha segurança. Olhei pela fechadura, mas não vi nada, sem contar que nesse momento aquele cansaço já havia saído dali. Eu já não ouvia mais nada. Então, mais calmo e pensando ser um cachorro comendo os restos do carneiro, liguei a luz do quintal e abri rapidamente a porta. Quando olhei em volta do quintal, aos fundos, lá do outro lado do cercado, estava um bicho peludo de pé, olhando diretamente para mim. Aquilo tinha quase a altura do meu cercado. Com certeza era muito maior que eu. Sem reação, fiquei olhando fixamente na direção daquilo, até ele se abaixar e ir para algum lugar que não sei onde. Na mesma hora, quase que no reflexo, tranquei a porta e desliguei a luz, e fiquei ali parado, pensando naquela coisa que tinha acabado de ver, sem acreditar que ali era um lobisomem. Mas o mais estranho nem foi isso, pois pouco tempo depois novamente ouvi aquele mesmo cansaço no pé da minha porta, e algo fungar 2 ou 3 vezes. Fiquei sem reação ao sentir ele tão perto, uma sensação de medo e angústia. A minha vontade era correr dali, mas não conseguia por sentir um peso nas minhas pernas. Então o que me restava era ficar parado e escutar aquela besta rodeando minha casa, até que enfim foi embora para algum lugar. Só um detalhe, não escutei quando ele entrou e nem quando saiu do meu cercado. O bicho, além de rápido, era medonho, não fazia barulhos, a não ser o seu cansaço arrepiante. E com certeza, o bicho vivia ainda até minha casa, e no fundo eu sabia que uma noite ele voltaria. Na época, apesar do medo, não contei nada para minha família, pois causaria um pânico tanto em meus filhos como na minha esposa. Porém, eu e o Luiz ficamos vigiando o bicho por várias noites e não o vimos mais por aquela região. E só há pouco que falei disso para minha família, de quando eu falava que ia caçar, na verdade era para esperar o lobisomem, para ver se pegava ele de surpresa. Mas o bicho nunca mais apareceu. Hoje o Sr. Luiz é falecido. Além de mim, só ele também viu aquela criatura. E o que resta a vocês é acreditar ou não nessas palavras que estou relatando. Eu vi um lobisomem aquela noite e não quero nunca mais ver um na minha vida. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar foi um primo quem me contou. Ele estava viajando para Rosário do Ivaí. Saiu da cidade onde mora às 4 horas da manhã. Preferi esse horário por causa do movimento da estrada, pois a cidade onde ia é muito longe. Então chegaria no seu destino final às 8 horas da manhã. Tudo ia bem na viagem. Como era o mês de dezembro, 2 dias antes do Natal, estava muito calor. Por isso ele preferiu ir sozinho. Meu primo Maurício disse que quando estava chegando perto de uma curva próximo da cidade Ortigueira, aqui no Paraná, aconteceu algo sinistro, em um lugar onde atualmente acontecem muitos acidentes fatais. Para se ter uma ideia de tão perigoso que é, o lugar do lado de baixo da curva é um precipício e tem várias cruzes em torno dessa curva, consequências das mortes que acontecem por lá. E algo sinistro chamou a atenção do meu primo. Uma mulher andava pelo acostamento. Aparentemente parecia ser uma pessoa normal. O problema era a hora, 4h30 da manhã.
Como poderia uma mulher estar naquele horário perambulando sozinha pela BR? Preocupado, imaginando que poderia ser uma pessoa precisando de ajuda, ele acelerou com sua moto. Porém, por mais que ele acelerasse, não alcançava de jeito nenhum aquela mulher, mesmo estando a mais de 90 por hora. Foi quando ele se deu conta que aquilo não era uma coisa normal, e logo começou a reduzir a velocidade da moto, pois poderia lhe causar um acidente, já que estava chegando perto da curva da morte. Quando a suposta mulher chegou no local das cruzes, parou e ficou por alguns segundos olhando na sua direção. Mesmo com o farol iluminando aquela aparição, meu primo não conseguiu ver o seu rosto. E o mais sinistro era que ela não tocava o chão, até que simplesmente sumiu igual fumaça na frente do meu primo. Detalhe, o dia já estava amanhecendo. Ele disse que parecia que o tempo voou enquanto tentava alcançar essa suposta mulher. Então, depois de alguns minutos, já tendo se passado o susto, o meu primo seguiu viagem, e quando retornou para sua casa na outra semana, viajou de dia, pois não teve coragem de passar de madrugada naquele lugar sinistro. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Olá a todos do canal. Primeiramente, devo dizer que não posso falar o meu nome, por uma questão de privacidade, e também porque moro numa cidade bem pequena. Se chama Piatã, localizada na Chapada Diamantina, que fica aqui na Bahia. Pois bem, tudo começou no Réveillon de 2019 para 2020. Nessa época eu morava com minha mãe e com meu ex-padrasto, em um lugar muito afastado do centro. Só para você ter uma ideia, quando eu vinha do colégio tinha que subir um morro e depois entrar numa estrada de terra, onde tinha árvores e matos em ambos os lados. Durante o dia era uma beleza de se ver, principalmente o morro de pedra gigante que tem lá. Porém, à noite parece mais uma cena de filme de terror. Não tem um pingo de iluminação. E só quando tem lua que dá para ver um pouco. Mas quando não tem, é muito perigoso você se perder. Voltando à história. Estava na virada do ano, e eu e alguns amigos estávamos curtindo e bebendo. Meu foco era pegar algumas garotas na festa, mas não tive sucesso. Fui mais rejeitado do que cachorro de rua. E assim, voltei triste para casa. Nisso já eram as 2 da manhã. Estava tão triste que até esqueci que iria passar pela estrada de terra sombria. E justamente quando eu estava chegando na dita estrada, amaldiçoei a mim mesmo e disse em alto e bom tom: "Diabo, vem me buscar, me mata logo de uma vez." Então fui seguindo o caminho, e do nada, assim que cheguei na estrada de terra, comecei a sentir um forte cheiro de carniça. Achei estranho porque tinha passado pelo mesmo caminho quando estava indo para a festa e não senti cheiro nenhum. Mas mesmo assim continuei andando, e após dar 5 passos para frente, comecei a ouvir um barulho muito alto vindo da mata do meu lado esquerdo. Assustado, comecei a apressar o passo, mas de repente, algo saiu de dentro da mata e ficou bem no meio da estrada. Quando aquilo me olhou, eu quase infartei. Não dava para acreditar no que estava vendo na minha frente. Tinha uma criatura de pé, com um corpo igual de um homem, mas com uma cabeça que nem de um cachorro. Os seus olhos brilhavam num tom vermelho de puro ódio. A criatura estava com a boca aberta e deu para ver seus dentes saltados para fora. Parecia que ele estava dando um sorriso macabro. Na hora, lembrei do que tinha falado pouco antes. Então, arrependido, clamei por Deus e pedi perdão pelas palavras ditas. E o bicho que vinha na minha direção rapidamente parou
e só ficou me encarando com mais ódio. Mas ele não vinha. Foi quando do nada a criatura começou a falar, em um tom de voz grossa e meio que engasgada. Aquilo disse: "Maldito seja, maldito seja." E logo depois entrou no mato numa velocidade absurda. Na mesma hora saí correndo sem olhar para trás. Cheguei em casa, abri a porta e já fui trancando tudo. Entrei no meu quarto e me deitei na cama, sem mesmo trocar de roupa. E ali fiquei acordado a noite inteira, pensando nas palavras que disse antes de ver aquela criatura macabra. Foi aí que percebi que não devemos colocar qualquer palavra no vento, e que nossa boca pode ser uma forca. Está escrito que aquele que controla sua própria língua é considerado uma pessoa perfeita. Bom, agradeço a todos do canal por terem postado o meu relato. Sou fã faz um tempo, e para mim é um prazer ter um relato narrado aqui. Muito obrigado, e tenham todos uma ótima noite. Saudações, me chamo Clayton, tenho 46 anos e sou do Rio Grande do Norte. Não vou revelar minha cidade, pois esse caso é bem recente e que ainda está acontecendo por aqui. Graças a Deus que me mudei daquela casa, pois tenho certeza que depois que o lobisomem devorou minhas galinhas, ele ia voltar para me pegar também. Sã e inscritos. Esse é um caso real. Não desejo que ninguém passe por aquilo que passei. Em 2020, como fiquei desempregado, acabei arrumando diversas formas para cuidar da minha família e também pagar as contas. Trabalhei de motoboy, fiz lanches e até empréstimos comecei a fazer. Mas nada disso deu certo. E foram 2 anos assim, tentando e cancelando planos novos, até chegar 2022, onde comecei um pequeno negócio, com venda de ovos de galinha caipira. Como já tinha 2 galos de ano e algumas galinhas, resolvi investir. Comprei 2 incubadoras e comecei a chocar os ovos que tinha guardado. Tudo isso no começo de 2022. E ali na minha antiga casa fui criando meus animais. Porém os vizinhos começaram a reclamar do barulho e também do cheiro das fezes das galinhas. Como o negócio estava dando certo, eu não ia parar. Saí dali e aluguei uma casa-sítio que ficava numa área quase desabitada. Para quem não conhece, vou explicar. Eram 4 cômodos, garagem, 2 quartos, a cozinha e um alpendre nos fundos, que talvez fosse um antigo abatedouro, mas que nos serviu como despensa. Mas o diferente estava no quintal, que tinha 15 por 7, alguns pés de acerola e goiaba também, perfeito para as minhas galinhas. Mas aquele sonho só durou alguns meses. Me mudei para aquela casa em maio, e as frangas começaram a pôr ovos poucos meses depois. Eu tinha cerca de 60 a 80 animais, entre galos e galinhas. O negócio ia bem. Vendia de 30 a 50 ovos num só dia. E para quem não sabe, o ovo da galinha caipira é bem mais caro do que o da galinha de granja. O dobro, se não estou enganado. E veja bem, 30 ovos a 1,20 dá R$ 36. Parece ser pouco, mas no mês eu tinha um bom lucro. Porém, o que é bom dura pouco. Numa certa manhã de setembro, notei que mais de 20 galinhas sumiram. Em uma única noite. Olhei pelo quintal, mas não encontrei marca de sangue, nem nada que me indicasse o possível ataque de um animal. Vendo a situação em que se encontrava, logo pensei: fui roubado. Depressa fui no mercado para ver se encontrava minhas galinhas.
já que os noias vendem lá tudo o que roubam, mas não vi ninguém vendendo galinha. Passou um dia, depois dois, e nada de encontrar o possível responsável. Mas também não fui mais atrás, pois quem rouba uma vez, sempre rouba duas. E esperei novamente, o que eu pensava ser um ladrão. Até que no finalzinho de outubro, as pessoas começaram a ver um lobisomem. O bicho estaria rondando e brigando com cachorros de rua. A minha mulher e minha sogra até me falaram que foi o lobisomem que atacou as minhas galinhas. Mas no ato da fúria, nem pensei nessa hipótese. Para mim tinha sido um desocupado que não tem Deus no coração. Só uma pessoa assim para fazer tal coisa. Mas é aí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Um rapaz que é conhecido meu diz ter visto o lobisomem perto da minha casa, num terreno baldio que tinha descendo a rua. Ele falou que viu de longe aquilo sair e logo em seguida entrar no terreno. O bicho fez isso umas 2 vezes e ele só percebeu que era o lobisomem quando a coisa ficou de 4 e logo depois em pé. Mas quando ouvi ele contar o que viu, falei que era história e que o suposto bicho do terreno baldio era um ladrão esperando alguém dar bobeira. E mesmo o rapaz me dizendo e jurando que era o lobisomem, eu não acreditei, até ver aquilo com meus próprios olhos. Passou um tempo e comecei a criar minhas galinhas em cativeiro. Coloquei um sino nas portas e também um cadeado. Se alguém fosse pegá-las, daria para escutar. Lembro que ouvi o sino tocar umas 3 vezes, mas quando eu ia olhar, não encontrava nada. Até aquela noite que a coisa encontrou o sino. E não era ladrão que estava roubando minhas galinhas. Naquela noite fui acordado pela minha esposa, já que ela me disse que estava acordada, quando começou a escutar as galinhas cacarejando. Perguntei do sino, mas ela não ouviu. Então bem rápido pus a mão no revólver e corri para a cozinha. Quando liguei a luz e saí para fora, não tinha ninguém ali, apenas o galinheiro que ficava quase no fim do quintal. Ao me aproximar e olhar lá dentro, vi aquela carnificina. Tinha pedaços de galinha para todo lado e uma baba grossa e pastosa na madeira da porta. Aquilo fedia muito. Vendo o possível ataque, já fiquei assustado e fiz algo que não deveria ter feito. Comecei a chamar pelo lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado. Eu sei que tu tá aí. Me enfrenta que nem um homem. Repeti isso algumas vezes, mas não ouvi nada. Como estava tudo perdido, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser vender as galinhas que me sobraram e sair dali. Mas aquela noite foi longa, e a pior de toda a minha vida. Isso que falei aconteceu por volta das 2 da madrugada. Pouco depois outra coisa aconteceu. Amargurado e triste, estava na cozinha pensando no que iria fazer. Nem estava preocupado com o lobisomem ou ladrão. E já devia ter se passado algumas horas, desde aquele acontecido. Foi quando comecei a ouvir uma passada pesada no meu quintal. Com sangue nos olhos, eu peguei o revólver e corri. A porta, que estava apenas encostada, foi aberta facilmente. E logo vi no fundo do quintal algo pular um muro de 3 metros, como se não fosse nada. Na mesma hora parei de correr e fiquei olhando aquela situação, ainda sem crer no que meus olhos estavam vendo. Pouco depois vi a cabeça daquela coisa subir, olhar para mim e logo depois descer. Aquilo não era uma pessoa, só podia ser o lobisomem. Já assustado, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta bem rápido. Um tempo depois ouvi novamente aquelas passadas no meu quintal. A minha esposa e minha filha estavam no quarto dormindo, mas eu estava ali sozinho, apenas ouvindo o estranho comportamento daquela criatura, que corria de um lado para o outro, sem rumo algum. Aquele pesadelo durou até perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa correu e pulou o muro novamente. Aliviado e mais calmo, não quis demonstrar medo perante minha esposa.
e naquela manhã apenas vi o estrago feito pelo bicho. Das quase 80 galinhas que eu tinha, apenas 23 estavam vivas. As outras foram devoradas. Quando olhei do outro lado do muro, tinha mais algumas, totalmente destroçadas. Um terror, Sam, que até hoje me veio um embrulho no estômago só de pensar. Sem contar para minha esposa e nem para minha filha, saí daquela casa antes do anoitecer, já que ter chamado pelo bicho daquele jeito fez com que ele se sentisse desafiado. Mas isso eu soube depois, e só após estar na casa nova que aluguei, contei apenas a minha esposa do que vi, e disse para ela não contar a mais ninguém, já que chamaria a atenção, e odeio esse tipo de coisa. Não sou alarmista como certas pessoas. Bom, o bicho apareceu no Natal, Ano Novo, e recentemente ouvi falar que um grupo de jovens viu uma coisa bem sinistra, próximo da onde era aquela casa. Toda vez que surge algo novo, eu fico com medo e rezo para que aquilo não aconteça novamente. Quem for daqui saberá do que estou falando. Tem um lobisomem aparecendo na minha cidade, Sam, e vai aparecer mais com a chegada da quaresma. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.